Olá, pessoal! Nesse assunto, gráficos, nós vamos dedicar para falar tudo sobre gráfico, desde como construir gráficos, os tipos de gráficos e até interpretar gráficos já dados nos exercícios, tá? Então nós vamos separar nosso bate-papo em duas aulas, por isso que aparece aí, né, duas aulinhas para você assistir, tá? Nessa primeira aula, vai ser uma aula sobre como construir gráficos. Então, quais são os tipos de gráficos, como que eu faço um gráfico, tá? E aí na segunda aula, nós vamos conversar só como interpretar gráfico. O que você precisa olhar num gráfico que realmente vai ser relevante para a questão ou não, beleza? Né? Então, vamos pensar então, bater papo agora, o seguinte, ó. Quando a gente fala sobre gráfico, o que a gente está pensando, né? A palavra gráfico, ela vem do grego, né? Gráficos, significa desenho. Então, gráfico nada mais é que um desenho. Você acabou de ver na introdução que gráfico é interessante, porque você consegue enxergar coisas muito rápido e você consegue pensar em concluir coisas muito rápido. Então, a primeira coisa importante é quais os tipos de gráficos que existem. Bom, existem diversos tipos de gráficos. Tá? Não vai achar que existe uma quantidade pequena e limitada. Existem diversos tipos mesmo. Tá? Geralmente, nós trabalhamos com alguns que são os mais famosos, são os mais práticos, né? Cada gráfico acaba tendo meio que sua finalidade própria. Quer ver? Coloquei para você dois gráficos aqui na tela. Ó. No primeiro, aparece um gráfico que em alguns lugares chama gráfico de dupla entrada. Você vai entender por que esse nome. Tá? No geral, quando você vai analisar um gráfico, isso aparece em história, em geografia, em biologia, tá? Em física, química, não só em matemática. Tá? Vai ler uma notícia de jornal. Você repara que a maior parte dos gráficos tem um título, né? Nesse nosso exemplo aqui não tem, mas além de um título, eles têm uma fonte, né? Nisso não aparece, mas nesse aqui do lado já apareceu. Você viu, ó, que aparece aqui uma fonte, né? Que é importante você saber de onde procede aquelas informações, né? Quem fez esse gráfico, né? Mas um item que é indispensável nos gráficos é a escala e uma legenda. Então, essa legenda que aparece aqui, né, ela é importantíssima, porque ela mostra exatamente do que se trata o gráfico. Né? Olha que interessante nesse exemplo desse gráfico de dupla entrada, o que se trata essa legenda? No eixo que aparece aqui na horizontal, aparece a massa, né? Pensar no peso, né? Do objeto em questão, e aqui no eixo da vertical aparece o custo de transporte. Tá? Então o gráfico relaciona o tamanho de uma carga, né, o peso aí, com o custo para transportar. Tá? E aqui aparecem os números, você viu? Ó, 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, que é a unidade que está sendo trabalhado. Então quando você for olhar um gráfico, uma das primeiras coisas que é interessante você ler é isso. Qual que é a legenda para você saber do que se trata esse gráfico e qual a unidade em questão. Esse gráfico específico de dupla entrada ele é bastante interessante. Por quê? Porque você consegue, pega um item qualquer, ó, por exemplo, aqui, ó, um salmão. Você consegue ler informações tanto no eixo X como no eixo Y. Tá? Por isso que muitas vezes eles chamam de dupla entrada, porque você consegue ler informações em duas direções, na horizontal e na vertical. Então você consegue saber informações sobre o peso do salmão, consegue saber informações sobre o custo de transporte do salmão. E não só esse, como todos os outros objetos que aparecem aqui. Tá joia? Então é um tipo de gráfico muito usado. Aparece muitas vezes, e é muito comum, nós associarmos esse tipo de gráfico com o plano cartesiano, que é o eixo X e o eixo Y, né? Porque é mais frequente, então você acaba estudando mais esse tipo de gráfico, porque você vê em situações de física e química, né? Até matemática também. Um outro tipo de gráfico é o gráfico de colunas, igual aparece descrito aqui. Bom, o gráfico de colunas, né, como o próprio nome já diz, é formado por colunas, né? Então, cada informação se refere à altura de uma coluninha. Quanto maior essa informação, maior vai ser a altura da coluna, ok? É interessante o gráfico de coluna para descrever momentos ao longo do tempo. Reparou que nesse exemplo aparece uma situação ao longo dos anos? Então, conforme vai evoluindo os anos, você consegue ter uma noção se o seu comportamento está aumentando ou está diminuindo. Por isso que ele é bastante usado. Tá joia? Vamos conhecer então um tipo bem interessante de gráfico, parecido ao gráfico de coluna, que é o gráfico de linhas, o gráfico poligonal. Desculpa. Tá? Então, o que é o gráfico poligonal? Ele é formado por diversos pontos, que quando você liga,
forma uma linha poligonal, por isso o nome. Você percebe, ó, que esse gráfico já tem aqui um título, tá? No caso aqui é até em espanhol, né? Mas eu acho que dá para entender, não dá? Ó, a evolução demográfica dessa cidade, provavelmente desse lugar na Espanha, né? Então aparece aqui a legenda aqui, ó, pra gente, né? Que diz o eixo da horizontal. Aparece uma legenda aqui, ó, que diz no eixo da vertical. Aparece uma fonte. São informações que todos os gráficos contêm, beleza? Né? Ou pelo menos deveriam conter, né? Para você fazer uma análise mais precisa, né? Então, como é que você monta um gráfico de poligonal? Ou como é que você monta um gráfico de colunas também, tá? Muitas das vezes, essas informações você consegue obter a partir de dados escritos em tabelas. Então, a partir de uma tabela, por exemplo, você consegue observar que em 1920, 200 mil pessoas moravam nesse lugar. Depois, pela tabela, em 1940, um pouquinho mais que 200 mil. Então, todas as vezes que ele pedir para você desenhar um gráfico de linhas, né, um gráfico de colunas, um gráfico tipo poligonal, pensa assim, tenta organizar as informações numa tabela. Geralmente, uma das colunas da tabela é uma dessas informações, a segunda coluna deve ser essa informação, e a partir das informações da tabela, você localiza os pontos. Associa uma informação ao eixo horizontal, outra informação ao eixo vertical. Você consegue localizar cada um dos pontos. E se precisar, você liga os pontos. Tá joia? Quer ver uma questão onde tem um exemplo bem interessante sobre gráfico de colunas? Dá uma olhadinha aí na sequência da aula.